Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações no nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você encontra o Talk to Biz também no seu agregador de podcasts predileto, seja você usuário Apple, seja você usuário Android, curte ouvir pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, em qualquer uma dessas principais plataformas você nos encontra. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que você acha o nosso programa. Sempre fica o convite para que conheçam o Talk to Biz no YouTube, o nosso canal no YouTube. Antes a gente publicava só o conteúdo do podcast por lá, então todos os episódios do Talk to Biz ficavam disponíveis também no YouTube. Mas desde o mês de janeiro, a gente está publicando vídeos exclusivos, então são pelo menos 3 vídeos novos toda semana, onde eu estou falando sobre conceitos na área de marketing, na área de branding, na área de estratégia. Ou seja, tem muito conteúdo bacana. Convido você, se gosta do nosso podcast, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, certamente vai gostar também dos vídeos exclusivos que eu estou produzindo para o nosso canal no YouTube. Fica o convite, Talk to Biz no YouTube, 3 vídeos novos toda semana, muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana, além de todos os episódios do nosso podcast que a gente sempre disponibiliza por lá. E hoje nós vamos falar do mercado B2B. Sim, meus amigos, falar das empresas que vendem para outras empresas, por isso a sigla B2B significa Business to Business. Empresas que vendem produtos ou serviços que são direcionados a outras empresas, a outras organizações. E aí a grande pergunta é: o que muda no marketing, ou quais são as principais características de uma abordagem de marketing dentro desse mercado B2B? A pergunta foi enviada por uma aluna, Tatiane Araújo, um abraço para Tatiane, e ela me colocou esse questionamento. Bruno, quando a gente trabalha no mercado B2B acaba sendo muito diferente, não é? Mas quais são as diferenças de fato? E essa dúvida ela acaba surgindo bastante. Por quê? Porque quase sempre os livros, o material que se tem na literatura sobre marketing e negócio, ele acaba sendo muito focado em empresas de bens de consumo. Não que não se fale no mercado B2B, também se fala sobre ele. Mas o foco, os principais exemplos, os principais cases, acabam sendo muito retirados da indústria de bens de consumo e por algumas características que essa indústria possui que o B2B não possui, ela acaba sendo também mais rica, às vezes em possibilidades, embora isso não seja verdade em todos os casos. Mas no geral acaba sendo. Então, muitos dos cases, muito do que é tratado nos livros de negócios, nos grandes manuais de marketing, acaba saindo do mercado de bens de consumo. Então vamos entender qual é a diferença para o mercado B2B do que a gente chama de mercado B2C, quer dizer, Business to Consumers, das empresas para os consumidores. Bom, o primeiro ponto é que a estrutura do marketing em si não muda. Então eu não estou falando de um outro marketing só porque eu estou trabalhando no mercado B2B. Eu continuo tendo a mesma estrutura de planejamento, eu continuo tendo os mesmos 4 P's. Quando eu vou fazer um planejamento para o B2B, eu vou passar também por produto, preço, praça e promoção. Afinal das contas, isso está na essência de qualquer abordagem de marketing. O que muda, o que normalmente é bem diferente numa abordagem B2B, de empresa para empresa, para uma abordagem B2C, está muito no processo de tomada de decisão e nessa jornada de compra, que quando a gente fala do mercado de bens de consumo, ela tende a ser mais simples, em geral ela é mais simples, e os fatores de influência nessa tomada de decisão também são, de certa maneira, mais acessíveis.
E aí eu preciso pensar, quando olho para o mercado B2B, que eu posso ter uma jornada de compra mais complexa, uma tomada de decisão que tende a avaliar fatores de uma forma mais racional e que eu vou ter também diferentes papéis sendo exercidos e influenciando essa tomada de decisão de compra quando eu estou falando no mercado B2B. Isso acaba sendo bem diferente do que a gente vê no mercado de bens de consumo. Embora eu possa ter no mercado de bens de consumo também diferentes papéis influenciando no processo de tomada de decisão, dependendo do que o consumidor está comprando. Essa tomada de decisão tende a ser mais complexa, pode ser mais complexa, mas essa é uma característica que aparece só em alguns casos do mercado B2C. Mas ela é muito mais presente quando você fala do mercado B2B. E aí já começa que isso impacta diretamente no P de produto, porque algumas abordagens tradicionais que a gente teria no mercado de bens de consumo, elas já não vão fazer tanto sentido quando eu falo do público B2B. Por exemplo, se essa tomada de decisão acaba sendo muito mais racional, determinados elementos, determinados fatores que por vezes a gente trabalha numa estratégia de marketing focada no consumidor final, ela talvez seja perda de tempo ou não faça tanto sentido quando eu estou trabalhando com um cliente empresarial. Quando a gente fala dos papéis exercidos durante essa jornada de compra, essa diferença normalmente é maior. Por quê? Na literatura sobre jornada de compra, eu tenho 5 papéis ali clássicos que podem ser exercidos durante essa jornada. Eu tenho o iniciador, é a pessoa que dá início ao processo, ganha consciência de uma certa necessidade, de uma certa demanda. Eu tenho o influenciador, alguém que vai ter uma posição relevante, uma opinião relevante que vai influenciar essa decisão de compra. Eu tenho o comprador, a pessoa que vai de fato no canal, vai abordar, vai negociar e vai comprar. Eu tenho o decisor, a pessoa que de fato decide o que vai ser comprado ou não. Normalmente essa pessoa é a detentora do poderio financeiro, né? Então é ela que decide. E eu tenho o usuário, a pessoa que no final das contas vai usar. Quando a gente fala do mercado foco em consumidor final, em muitas situações, esses 5 papéis diferentes podem ser exercidos por uma mesma pessoa. Ou, em cenários um pouquinho mais complexos, eu posso ter esses papéis distribuídos dentro de um determinado núcleo familiar. Por exemplo, se os pais estão decidindo a compra para uma criança. Então eu tenho influenciador, eu tenho decisor, eu tenho comprador, mas em geral, esses papéis estão muito mais mesclados. Quando a gente vai para o ambiente B2B, dependendo da venda, principalmente se eu estou falando de empresas de um porte um pouquinho maior, aí sim eu vou ter de fato diferentes pessoas exercendo cada um desses papéis. Então eu vou ter pessoas ou setores diferentes dentro da empresa que podem cuidar de cada uma dessas etapas e que vão exercer esse papel. Eu posso ter o camarada que é o iniciador, que percebe que existe uma necessidade ali, dá o start no processo. Eu posso ter um especialista dentro da empresa que vai orientar sobre a melhor compra. Eu posso ter, e muitas vezes eu vou ter, um departamento inteiro responsável só pelas compras. Eu vou ter também o gestor ali, um superior imediato que vai bater o martelo e vai decidir por aquela compra ou não. E eu posso ter a figura do usuário que não está em nenhum desses papéis que a gente citou anteriormente, vai ser um outro funcionário que vai usar aquilo ali dentro de determinada tarefa que ele exerce. Ora, se esses papéis são exercidos por pessoas em setores até diferentes, dependendo, é claro, do porte dessa organização, isso vai mudar por completo a minha dinâmica de abordagem em todo o meu planejamento de marketing, em todos os P's. A gente já falou do P de produto, porque ele muitas vezes precisa se adequar a essa realidade mais racional, mas eu vou falar também do P de preço, onde eu vou ter que negociar muito mais a questão do preço, e vou ter que ser muito mais persuasivo e convincente de que aquilo que está sendo oferecido, de fato, vale o que está sendo cobrado. No P de praça, onde eu estou falando de canais de marketing, esses canais, para acessar esses diferentes personagens que vão compor aí a nossa jornada, o nosso processo de tomada de decisão, eles são muito mais restritos, eles dependem muitas vezes de um esforço de relacionamento muito maior, dependem de um envolvimento muito maior
por parte da empresa. Por quê? Porque esse acesso costuma ser muito mais restrito, mais específico, então não é qualquer empresa que vai conseguir acessar, por exemplo, para falar com um tomador de decisão numa outra companhia de grande porte. Ou seja, você começa a ter alguns desafios que normalmente você não teria no mercado voltado para consumidores finais. Isso não quer dizer que um seja mais fácil que o outro, a gente sabe que não é. Mas isso é uma particularidade do mercado B2B. Quando você fala de comunicação, ou seja, do P de promoção, aí também você vai ver muitas diferenças, porque, em geral, um esforço B2B vai ser muito mais restrito, vai ser muito mais focado, ou seja, ao invés de partir para comunicações mais massivas, mais direcionadas para um grande público, como o mercado de bens de consumo normalmente faz, uma abordagem B2B, ela tende a ser muito mais segmentada, setorizada, mais focada. Então eu vou trabalhar com canais muito mais específicos, ou com eventos específicos, ou vou trabalhar com plataformas de mídia bem específicas, porque na maior parte das vezes, não vai fazer muito sentido que eu gaste dinheiro alcançando um grande público, sendo que aquilo vai ter um interesse muito restrito. Não quer dizer que a empresa B2B ela não possa fazer campanha em plataformas de comunicação de massa. Ela pode fazer, ela pode usar das mídias tradicionais, de mídia digital, e muitas vezes a gente vê isso acontecendo. O que eu estou colocando é que na maior parte das vezes isso não vale o investimento, você não obtém o retorno por aquele investimento. Talvez em muitos casos se trate muito mais de um investimento focado no ego, daquele corpo diretivo que está ali no comando da organização, do que em resultados práticos. Ou seja, o que a gente está vendo é que a abordagem no mercado B2B ela tende a ser muito mais específica em uma série de aspectos. Enquanto a abordagem no B2C, ela abre um leque maior de possibilidades e ela pode trabalhar de uma maneira mais aberta, com frentes de ação mais amplas, porque quase sempre vai fazer sentido, claro, também dependendo do tipo de produto ou serviço que você oferece, quão amplo vai ser o seu esforço, vai fazer mais ou menos sentido dentro daquela perspectiva estratégica. Agora é importante também a gente falar sobre o impacto do digital no B2B, porque de certa forma, com toda essa movimentação que a gente teve, né, o avanço do digital, essa nova realidade de negócios cada vez mais híbridos, inclusive que eu tenho falado aí constantemente nos últimos episódios do nosso podcast, é claro que isso abre novas possibilidades para uma abordagem e uma estratégia B2B. Ou seja, não é porque o mercado é B2B que, eventualmente, a minha abordagem seria menos rica do que uma abordagem B2C. Na verdade, ela pode ser tão rica quanto, mas ela é, na essência, ela tende a ser, pelo menos, diferente de uma abordagem B2C. Mas vamos lá, vamos falar do digital em relação ao B2B. Bom, aí a gente tem inúmeras possibilidades, da mesma forma que a gente trata no mercado tradicional. Por exemplo, do uso de redes sociais a estruturas de e-commerce, marketplace, até mesmo a criação de plataformas próprias, de aplicativos, enfim, todos esses recursos, eles podem ser usados para uma abordagem também B2B. E até você facilita, né, em uma série de aspectos, porque você vai trabalhar com públicos mais específicos e mais segmentados. Já na parte da comunicação, a gente pode falar, por exemplo, de plataformas de uso puramente profissional, como o próprio LinkedIn. Ali pode ser um caminho, dependendo também do tipo de negócio, do tipo de B2B que você faz. Você pode usar aquela plataforma para fazer campanhas, para captar leads, para estreitar laços e relacionamento, ou seja, ali vira também um espaço para que uma empresa faça uma aproximação com profissionais, com gestores, com tomadores de decisão de outras empresas que podem ser potenciais clientes. A gente tem com o digital e com novas abordagens híbridas uma série de possibilidades que se abrem para o mercado B2B. Desde que eu entenda qual é o meu ciclo de tomada de decisão e quem são essas pessoas que exercem esses papéis de tomada de decisão, quais são os critérios para essa compra, como eu disse,
para vocês de início, os critérios de uma compra B2B costumam ser muito mais ancorados em funcionalidades e em aspectos técnicos. Os critérios de uma compra B2C, quase sempre hoje, eles vão pendendo muito para uma terceira esfera, que é a esfera subjetiva, que a gente já falou aqui em uma série de outros episódios. Então, para a gente complementar essa conversa e meio que completar esse raciocínio, o primeiro ponto que eu olharia numa estratégia B2B é: bom, como é essa tomada de decisão? E quais são os critérios que esse meu público, no caso um público corporativo, ele utiliza para sua tomada de decisão? Ele não é tão diferente assim do que a gente faria no mercado de bens de consumo tradicional. A única diferença é que eu não estou lidando com o consumidor individualmente, eu não estou lidando com aspectos tão emocionais que podem estar envolvidos nesse processo de compra, ou mesmo sociais e culturais. A empresa, principalmente quando ela tem mais estrutura, ela vai criar mecanismos ali para justamente ser mais e mais racional nesse processo de compra. Isso quer dizer que se eu estou negociando com uma empresa de menor porte, talvez naquele processo ali em específico, a tomada de decisão seja até muito parecida com o que aconteceria no B2C, seja uma tomada de decisão mais influenciada por fatores culturais, sociais ou subjetivos de uma forma mais ampla. Agora, quando eu vou para uma grande companhia, essa compra tende a ser muito mais racional, porque essas empresas vão criar mecanismos justamente para impedir que outros elementos que não a funcionalidade e os requisitos técnicos, eles norteiem a decisão de um gestor, eles norteiem a decisão de um gerente, de um administrador que vai ser o responsável por aquela aquisição. É por isso que eu preciso, na verdade, conhecer quem é o meu público, quais são as variáveis que impactam na decisão de compra desse público e entender como é esse processo de tomada de decisão. Em algumas empresas, em alguns casos de B2B, essa abordagem pode ser extremamente simples e até muito prática. Às vezes com uma plataforma digital em que as pessoas vão se conectar ali, vão fazer pedido e pronto, e acabou. Em outras situações, você pode ter uma abordagem muito mais complexa. Até porque, quando eu falo de B2B, eu estou colocando na mesma definição aí um universo muito amplo de possibilidades. Eu posso estar falando de negócios muito diferentes, por exemplo, de uma empresa que vende uniforme para instituições de ensino, até uma negociação de lotes gigantescos de insumos químicos, por exemplo, para produzir um medicamento, para produzir vacina, ou para produzir uma outra solução química que vai ser usada na produção de alguma coisa. Eu posso estar falando do desenvolvimento de maquinário, de itens, de peças que vão ser usadas em outro processo produtivo qualquer. Ou seja, eu estou falando de universos que podem ser muito diferentes, desde um negócio de menor porte, que pode ter um processo de tomada de decisão mais simplificado, até negócios de maior vulto, onde eu vou ter sim, pelo próprio volume de dinheiro que esse tipo de negociação envolve, eu vou ter um grau de complexidade muito maior, níveis de negociação muito maiores, e é por isso que você acaba tendo uma abordagem diferente quando você fala do B2B. Não é comum no mercado voltado para consumidor final que eu tenha, às vezes, uma tomada de decisão que chegue a um nível de complexidade do tamanho que pode ser a complexidade dentro de um mercado B2B. Mas, na essência, nas bases ali do meu planejamento, eu estou tratando dos mesmos 4 Ps, das mesmas questões basais ali dentro do desenvolvimento de uma estratégia de marketing. E o que eu sempre tenho que pensar, o mais importante é que a gente identifique esse ciclo de tomada de decisão, os diferentes papéis existentes nessa jornada de compra e quais são os fatores, os critérios que são levados em consideração pelo meu público na hora de tomar uma decisão favorável em relação ao meu produto ou favorável ao produto de um outro concorrente. A partir do momento que eu entendo isso, eu tenho mais chances de obter sucesso. E é claro também que cada empresa constitui ou pode constituir o seu próprio micro-universo. Ou seja, a maneira que eu vou ter para abordar uma e negociar com uma pode às vezes ser
muito diferente da maneira que eu vou ter para negociar com outro, para abordar uma outra companhia de um outro setor ou que tenha uma outra cultura interna. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. E aí cabe a gente entender, bom, em qual realidade eu estou inserido, o que eu vendo, como é que se dá esse processo normalmente, quais são as particularidades que existem, como é essa jornada de compra e quais fatores são críticos para a escolha e para a decisão que vai ser tomada no final dessa negociação. Fazendo essa análise, eu vou estar mais preparado, independente se eu estou num cenário de menor complexidade, onde talvez eu possa ter uma abordagem mais simples, mais direta, até cenários de maior complexidade, onde isso vai demandar sim que eu tenha uma própria estrutura muito mais robusta para lidar. Porque isso também é um ponto, até antes da gente terminar, eu já ia caminhar para o encerramento, mas antes da gente terminar. Porque quando eu falo de um mercado B2B, a estrutura que a empresa que está vendendo possui pode ser decisiva para o tipo de empresa que ela vai ter como cliente. O que eu quero dizer com isso? Que empresas muito grandes vão demandar naturalmente uma estrutura muito maior. Você vai ter que estar muito bem preparado, com muito material, com muita documentação, com uma equipe maior para dar conta de tantas demandas, de tantos compromissos. Então você acaba tendo uma restrição muito natural do tipo de mercado no qual você vai atacar, simplesmente porque você não consegue acessar aquela empresa que é de maior porte e que vai ter, talvez, espaços ou canais de negociação bem mais restritos e bem mais específicos. Bom, é isso. A gente procurou trazer aqui algumas perspectivas que são específicas de uma abordagem de marketing B2B. Mas cabe a você, aí, ouvinte, agora, fazer a sua própria análise do seu cenário, do seu contexto, para aí sim você entender como é que essa abordagem pode ser feita da melhor maneira possível. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Sempre deixo em aberto para que vocês mandem o feedback de vocês, mandem perguntas para serem respondidas aqui no nosso programa. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz, você já sabe, é aquele podcast que está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz, ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Mais uma vez, fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Toda semana, pelo menos 3 vídeos novos com conteúdo exclusivo. Eu estou fazendo uma série sobre branding, estou fazendo uma série também sobre desafios estratégicos em marketing e tem um vídeo sempre de FAQ, que é aquele vídeo de perguntas frequentes, onde eu respondo a perguntas enviadas, seja pelos alunos, seja pelos seguidores do nosso canal nas redes sociais. Então, fica aí o convite para vocês conhecerem o nosso conteúdo em vídeo no YouTube. Por fim, sempre aquele recado e aquele pedido. Se você gosta do nosso trabalho, acompanhe aqui a nossa jornada de produção e difusão de conhecimento, compartilhe, indique para amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá!